Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em dois textos, que serão nossos textos básicos. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E 2 Pedro 1, 20 a 21. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E 2 Pedro 1, 20 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Repetindo, toda a Escritura é inspirada por Deus. De novo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos primeiro que as Escrituras, a gente quer falar um pouquinho sobre a palavra. O tema que foi nos dado para a abertura desse mês de agosto é sobre a palavra. E nós temos que nos apaixonar pela palavra. A palavra de Deus, as Escrituras, o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, o poder de Deus que foi deixado para nós. A Escritura toda que é inspirada por Deus, onde nós vemos que foi em 1600 anos, mais de 40 autores escreveram um livro só, de um autor só. Uma palavra que ela é imutável, uma palavra que não discorda de si mesma. Como os teólogos dizem, é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. A palavra que nos faz entender o coração e a mente de Deus. O escrito que Deus deixou para que nós pudéssemos estabelecer a nossa fé. Como aqui fala que toda a palavra de Deus é inspirada. Ela foi movida pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não foi ideia de homens escrever esse livro. O livro mais vendido do mundo, mais amado do mundo, e que deveria ser o mais lido e mais conhecido da igreja do Senhor Jesus. Porque a palavra fala que a Escritura que foi inspirada por Deus, ela é útil para correção, educação, repreensão, instrução na justiça, naquilo que é o correto dentro da vontade de Deus. Para que o homem de Deus, para que o cristão se torne um cristão amadurecido, um filho amadurecido, um homem maduro, perfeito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu quero dizer, queridos, que a Bíblia, ela traz norte para todos os caminhos. Ela traz direção para toda a vontade de Deus, em todas as áreas, em todos os ramos, em todos os lugares. Não é só uma revelação de quem é Deus, mas uma revelação de quem nós somos, uma revelação do que nós temos que fazer, uma revelação do que Deus pensa em cada área das nossas vidas. E nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia, apaixonados pela palavra, porque pela palavra nós vamos entrando nessa profundidade de conhecer quem é Deus. Eu comecei, apesar de Deus ter me dado a unção de cura, eu comecei a ter problema nas vistas e dificuldade para chegar de perto. E eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma Bíblia com letra maior. E eu comprei uma Bíblia com letra maior e estou apaixonado pela minha Bíblia nova. Queridos, você não pode ter desculpa.
Eu não gosto de usar óculos, então eu falei, Jesus, eu enxergo tudo perfeito 2 metros para frente, mas 20 centímetros, 30 centímetros, eu fico, Jesus, me dá a interpretação aqui da Bíblia, da letra. Esse dia atrás estava orando, quando eu descobri isso aí, eu estava orando aqui embaixo, no salão social, e de repente, né, ali estava meio escuro, e me deram uma Bíblia para ler. Eu peguei a Bíblia, aquela letrinha pequena, falei assim, meu Deus, eu fiquei assim. Uma irmã viu que eu estava tendo dificuldade, que eu travei, eu não sou de travar. Daí uma irmã veio por trás, a Jade, colocou um óculos na minha cara, sem falar comigo. E quando ela encaixou um óculos no meu olho, eu falei, irmãos, fui curado. Acabei de ser curado agora, e foi uma benção. Aí foi onde que eu descobri que com 50 anos estava com problema nas vistas. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus, ela deve ser estudada, revelada e experimentada. Como fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E Ele se revela pelas suas escrituras. Não foi homens, presta atenção, a palavra não pode ser elucidada, ela não pode ser interpretada de qualquer maneira. Não é só a razão humana que pode compreender o que Deus quer fazer, o que Deus está falando. Porque não foi homens que escreveram, mas homens movidos, guiados pelo Espírito Santo. Eles escreveram as escrituras, eles falaram. E essa palavra, você pode pegar Gênesis e Apocalipse, ela correlaciona. Ela não se contradiz, ela se autodefine. Ela é maravilhosa. É por isso que nós precisamos entender que a palavra, ela deve ser estudada e ela deve ser revelada. Porque ela não é de particular interpretação. Ela tem que ser elucidada. Aquele que escreveu a Bíblia precisa nos ensinar a Bíblia. E quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo moveu mais de 40 autores para escrever a Bíblia. E nós precisamos do professor que escreveu a Bíblia para nos ensinar a Bíblia Sagrada. Eu fico muito maravilhado com pessoas que têm essa determinação de ler 3, 4 vezes a Bíblia por ano. Eu não vou perguntar quem já leu a Bíblia toda, que eu não quero que você passe vergonha, tá? Porque é triste a realidade, onde o cristão que não conhece a Bíblia, um cristão que nunca leu a Bíblia toda. Amado, nós temos que ter o desafio de ler a Bíblia toda, todos os anos. Comprar uma Bíblia nova, para você nem ver as marcas antigas. Para você mergulhar nas Escrituras. E comprar uma Bíblia boa, viu, gente? Uma Bíblia boa, porque eu sou favorável de uma Bíblia que tenha um texto mais perto do original. É até mais difícil de compreender. Mas essas linguagens de hoje, moderna, contemporânea, viva, essas linguagens, elas já são uma diluição do original. Então, eu desafio você a comprar uma Bíblia que você vai precisar até de um dicionário, mas não tem problema não. Compra uma João Ferreira corrigida, né? Não pega essas Bíblias atualizadas, a linguagem de hoje, porque já é uma explicação daquele texto, foge muito do original. Mas eu quero estar falando sobre estudada e revelada, experimentada. 1 Timóteo, não quero que você abra, porque são muitos textos, não temos tempo para correr nesses textos, né? E vai estar gravado esse culto. Mas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim: até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faça negligente para com o dom que há em ti. Versículo 6 de 1 Timóteo 4, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Amados, aqui fala o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, falando: filho, leia, medite, fique e se alimente das palavras de fé e da boa doutrina, da sã doutrina. Todo mundo já viu aquela frase, né? Você já leu a Bíblia hoje? A palavra é o pão.
Jesus, quando fez um comparativo, ele falou ali no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele traz uma ilustração que a palavra deve ser a comida do cristão, deve ser o pão que nos fortalece. Porque a palavra não foi feita para ser conhecida, ela foi feita para ser experimentada. O verbo se fez carne, Jesus. E nós somos os seguidores de Cristo, que estamos sendo transformados à imagem dele. E a imagem dele, qual que é? O verbo que andou nessa terra, a palavra que andou nessa terra. Então eu preciso comer da palavra, eu preciso me alimentar das palavras da fé. Eu tenho que comer desse pão dos céus. Tem que entrar dentro de mim, tem que entrar nas minhas entranhas, tem que fazer parte do meu DNA. Você precisa ser apaixonado por esse alimento do céu que dá vida. Amém, queridos? Tem um texto de Ezequiel, não precisa abrir, mas Ezequiel, no capítulo 1, versículo 2, onde Deus muitas das vezes falava com os profetas assim. Ele falou com os profetas, Ezequiel 2, 9 e 10, Ezequiel 3, em diante. 2, 9 e 10 diz assim: eis que vi certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro, e estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. No capítulo 3, e ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e fala à casa de Israel. E fala que quando ele comeu daquele rolo, escrito por dentro e por fora, entrou nas suas entranhas e a sua boca ficou mais doce que o mel. Então nós vemos que essa correlação da palavra ser alimento já vem pela essa visão profética, onde Deus falava para os profetas: não só escute o que eu estou falando, não só escreva o que eu estou mandando, mas coma. Coma do rolo do livro, coma dos papiros, dos pergaminhos, coma. E a tua boca vai ser mais doce do que o mel. Deus desafia você a comer da palavra, a ler a palavra, a conhecer a palavra. Amém, amados? E eu quero falar agora não só de você ter essa aplicação prática, essa Bíblia experimentada, mas eu quero falar agora sobre a Bíblia que deve ser estudada e revelada. Queridos, tem um significado de palavras no grego que é diferente das nossas palavras. Por exemplo, nós já ministramos aqui que no Novo Testamento tem a palavra amor. E amor, tem muitas vezes aqui na Bíblia que o amor no grego é filéu, outras vezes é ágape. E nós traduzimos tudo como amor. Ok? Tem também aqui no grego as palavras de Deus como logos, palavra, e como rema, palavra, no Novo Testamento. E assim como filéu e ágape tem uma diferença substancial, existe uma diferença também no logos e no rema. Logos e rema, o significado, tudo é palavra. É o logos de Theos, é o logos de Deus. É o rema de Theos, é o rema de Deus. Na antiga aliança era o Dabá, do Adonai. A palavra do Senhor veio a mim, a palavra que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, a palavra do Senhor. Mas o Novo Testamento, ela tem dois significados: logos e rema. Quem já ouviu assim, né? Uma palavra rema para você. Levanta a mão quem já ouviu da palavra rema. Palavra rema, palavra rema. Palavra rema, eu quero falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o logos, as duas são igualmente importantes. Tanto o logos de Deus quanto o rema de Deus são igualmente importantes. Não tem assim, o logos é mais importante, o rema é mais importante. Não, as duas são igualmente importantes. O logos é a palavra que Deus falou. É a palavra que foi deixada para nós. O logos tem um significado de passado, aquilo que Deus falou. O rema tem um significado de presente, o que Deus acabou de falar, ou aquilo que Ele está falando.
Mas tudo é importante, porque é Deus que está falando. É Deus que falou. O Logos, ele tem a ver com, pra você ter uma base, tem no Novo Testamento 327 vezes o Logos, 65 vezes o Rema, e ambos se traduz palavra. Mas eu quero deixar a diferença dessas duas. O Rema é aquilo que é particular. O Rema é uma coisa direcionada a um indivíduo, a um lugar, a um momento específico. O Logos, ele é geral, é para todos. O Logos é o pensamento de Deus que nos foi deixado. É a palavra, é a sã escritura. O Logos representa toda a palavra que foi deixada para nós, que é a base, que é a sustentação, que é a estrutura, que é a rocha, onde tudo deve ser edificado. É o Logos de Deus, a palavra de Deus. É a palavra que pode ser conhecida por nós, o Logos, e pode ser estudada. Por que pode ser estudada? Porque já está aqui, escrito, no literal, é o Logos de Deus. Então o Logos você pode estudar, decorar, memorizar, correlacionar. E o Logos, ele traz parâmetro para todas as coisas da vida. Traz os princípios de Deus, traz os princípios morais que eu devo viver, que você deve viver no Logos de Deus. Por isso que a gente fala que o Logos se traduz como uma revelação natural, porque pode ser conhecida de forma natural, porque a leitura, o estudo, você pode fazer de uma forma natural. Memorização, decorar um versículo, pode se fazer de uma forma natural. E devemos fazer isso. Devemos estudar, compreender, decorar, memorizar a palavra de Deus. Mas o Rema, queridos, é aquilo que Deus está falando a um indivíduo, que Deus está trazendo uma palavra que tem um endereço, uma rua, uma casa, uma pessoa, um momento. Então, enquanto o Logos é o pensamento de Deus revelado, o Rema é o coração de Deus para o coração do homem. O Rema é quando Deus está falando ou acabou de falar algo fresquinho. E nós precisamos se apaixonar pelas duas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra, ela precisa ser vista não só como um livro a ser estudado, mas um livro vivo, que Deus quer falar com você, que Deus quer trazer mensagens ao teu coração, que Deus quer trazer um rema específico para a tua alma, que Deus quer trazer direções certas, na hora certa para você. E todo o rema de Deus, aquela palavra viva, peculiar, direcional, ela vem do Logos. Ela não pode fugir do Logos. O Logos é a base de tudo, é a estrutura de todas as coisas. Mas quando nós estamos diferente do rema, do Logos, o Logos, eu falei, é estudar, é conhecer, é decorar. Já quando você entra numa fase de intimidade com a Bíblia, sabendo que ela é viva, presta atenção, você vai meditar, você vai entrar numa intimidade com a palavra. E o próprio dono da Bíblia vai começar a falar com você por essa Bíblia. Eu estou falando isso para você ter uma paixão pela Bíblia, que ela é viva, ela é viva. O que é meditação? A palavra meditação na antiga aliança é sussurrar, é falar baixinho, é você pegar um texto e começar a falar baixinho, é fazer perguntas para aquele texto, perguntas para aquele assunto, perguntas baixinho. Por que a meditação? Porque a meditação subentende que algo está escondido atrás daquilo que está escrito. Deus sempre, quando Ele colocou tesouros nessa terra, Ele escondeu os tesouros. Para você achar uma pedra preciosa, achar pepita de ouro, você tem que procurar. Deus, Ele tem o seu Logos, mas Ele tem tesouros escondidos neste Logos. E esses tesouros é para aqueles que vão meditar.
entrar nesse local de intimidade, entrar nesse local que você vai perguntar para o dono da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Você vai começar a olhar, falar baixinho e começar a meditar. E o dono da Bíblia vai começar a revelar a Bíblia para você. E quando ele começar a falar da Bíblia para você, ou descortinar mistérios para você, você vai começar a entrar num nível de alegria muito maior. Porque você vai encontrar os tesouros do rema de Deus. A Bíblia que pode ser revelada. A Bíblia que é viva e eficaz, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Você não está diante de um livro, você está diante de uma palavra que é viva. Então eu falo que o Logos, ele traz o caminho e mostra todos os caminhos. Salmo 119:5 fala: tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então a palavra, ela mostra o caminho. Mas sabe o que é o rema? É o amigo do caminho, que te ajuda no caminho, que te aconselha no caminho, que fala com você no caminho, através da própria palavra. Então você tem o Logos, que é o caminho, e você tem o rema, que é o amigo do caminho, falando com você, falando ao teu coração. Queridos, tem muitos textos, eu teria aqui mais de 200 textos para mostrar para vocês onde está falando o Logos, onde está falando o rema. Mas o tempo não vai nos permitir, mas eu quero que você se apaixone pela palavra. Quando Jesus, ele pega os textos do rema, por exemplo, ele sempre tem uma conotação prática daquele momento, daquela hora. Por isso que é uma pequena diferença entre um e o outro. E a diferença é que o rema é o que Deus acabou de falar e que Ele está falando. Que nem, por exemplo, vou pegar alguns remas que está na Bíblia. Tem aqui, quando fala da espada do Espírito, tomando, Efésios 6,17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas qual o significado aqui? O rema. É o que Deus está falando, a espada do Espírito. Já tem um outro local que fala da espada, que fala do Logos. 2 Timóteo 2,15 fala que nós temos que ser obreiros que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui maneja bem o Logos. Olha que diferença. É a espada, mas é o Logos da verdade, que nós temos que manejar, nós temos que conhecer. Mas na batalha, na armadura de guerra, é o rema de Deus. A palavra de Deus é o rema. Porque aquilo que Deus ele fala, Jesus, por exemplo, em Mateus 4,4, quando ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, é o rema. É um rema. De toda palavra que sai da boca de Deus. Porque ele estava naquele momento, pegando a palavra e declarando ela naquele momento para o inimigo. E o interessante, queridos, que essa palavra ela veio de Deuteronômio 8,3, que estava escrito assim, Deuteronômio 8,3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Então tinha o conhecimento da palavra, e Jesus na hora que precisou veio o quê? O rema. Tinha um conhecimento, uma figura do Logos, tinha um conhecimento da palavra. Da hora que precisou veio o quê? Uma palavra direcional. O diabo falou, transforma essas pedras em pães. Ah, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo o rema que sai da boca de Deus. E o rema está saindo agora. Meu pai está falando agora e o diabo perdeu naquela tentação. Porque é uma palavra que brota na hora certa para dar um direcionamento certo. Uma palavra da Bíblia que vem do teu espírito. Porque como eu falei, queridos, enquanto o Logos, você enche o teu interior, a tua alma, a tua mente, o rema sai do teu espírito. O rema sai de uma tatuagem que ele faz aqui dentro, que libera na hora certa. Ele fala com você e libera na hora certa. Mas assim, essas coisas eu estou falando e pode ser que fique muito distante para você. Porque se você não estuda nem a Bíblia, como você vai ter o rema da Bíblia?
Se você nem conhece a Bíblia, como que ele vai te trazer uma revelação da Bíblia? Mas eu quero dizer para você, chegou a hora de nós nos apaixonarmos pela palavra. Deus, Ele quer uma igreja vencedora, e uma igreja vencedora, ela se apaixona pela palavra. João 8,47 fala, aqueles que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Ali é o rema. Quem é de Deus, recebe rema. Quem é de Deus, recebe o rema. Uma palavra da intimidade, uma palavra relacional, uma palavra que Ele fala com você, uma palavra que Ele ministra ao teu coração. João 15,7, Jesus falou assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras, aqui é os remas, os meus remas, permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você vê uma oração respondida, não é só uma oração que você declara, uma Bíblia que você conhece, mas você declara uma palavra que o Espírito Santo traz da Bíblia que você conhece. Quando o Espírito Santo traz da Bíblia uma palavra que você conhece, as tuas orações começam a ser respondidas. Porque daí do Logos sai o rema. Eu quero que você, sabe, quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia bem alta aí. Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia de papel, isso aí. Pouca gente. Oh, meu Deus, tem 10%, 15% no máximo, Bíblia de papel. Eu amo a Bíblia no celular, a gente pode fazer alguns estudos no tablet e tudo mais, mas eu quero falar para você. Quando você pega na mão, quando você segura, quando você cheira ela, quando você abraça ela, quando você faz que nem aqueles crentes maluco, novo convertido, Deus fala comigo e abre ela. Cuidado, viu? Pode ser que não dê certo. Mas a gente precisa se apaixonar, pegar e fazer um risquinho, grifar e anotar e marcar o dia que Deus falou com você, marcar a promessa que Deus ministrou no teu coração. E na Bíblia de papel isso funciona muito mais. E se você é um cristão, você tem que querer o que Cristo é. E Cristo é a palavra encarnada. Se você é um cristão, você tem que amar a palavra. Desejar que essa palavra venha entrar no teu interior. Colossenses 3,16 fala, habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Tem que estar dentro de nós, não um pouco, mas muito, habite abundantemente, ricamente, palavra, cheios da palavra, borbulhando palavra, para que na hora certa o Espírito Santo pegue o que está lá dentro e possa trazer revelações da palavra, de tanto você meditar, sussurrar na palavra. Salmo 119, versículo 11 fala, escondi tua palavra no meu coração, para não... É isso aí, gosto da igreja que conhece a Bíblia. Escondi no meu interior. Se a palavra está escondida, na hora que vem a tentação, você não vai fazer o que a tentação manda. Você vai dizer para a tentação, está escrito. Está escrito. Vai vir na tua mente o escudo da fé que apaga os dardos inflamados. É a palavra. Salmo 91, 4 fala, a tua palavra é escudo e broquel. Então tem um escudo que você tem que embraçar para apagar os dardos inflamados, as flechas de fogo. Sabia que tem flecha de fogo? Que é direcionada, sabe para onde? Para a mente, para os sentimentos, para a vontade. Fogo do inferno para despertar pensamentos que não são de Deus, sentimentos que não são de Deus, vontades que não são de Deus. E o diabo, ele joga esses dardos inflamados. E a palavra fala que na nossa armadura tem um escudo para apagar os dardos inflamados. Tem o escudo da fé, e a tua palavra é escudo, grande escudo pequeno, diz no Salmo 91. É quando vem um pensamento e você fala assim, mas está escrito isso.
É quando vem uma vontade, você fala assim, não, mas a palavra de Deus diz isso. Quando vem um ódio, a palavra de Deus fala assim, ame, perdoe, abençoe, faça o bem. Então você que tem a palavra no coração, ela vai ser levantada como escudo diante das batalhas do dia a dia. O próprio Espírito Santo, ele vai movimentar a palavra como a sua espada, para você ser um vencedor nas batalhas do dia a dia. Mas o crente que não conhece Bíblia, que não ama a Bíblia, que não lê Bíblia, que só vê escutar a Bíblia no culto, sabe o que acontece com ele, queridos? O texto de Efésios, para nós estamos finalizando, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, fala que nós antes vivíamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vivíamos na vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Todos nós, diz o apóstolo Paulo. E fala que nós fazendo isso, nós seguimos o curso do mundo. Nós andávamos segundo o sistema, segundo todo mundo anda. Nós éramos iguais a todo mundo. Fazia o que tinha vontade, fazia o que se achava que era certo. E a palavra fala que quando eu fazia o que achava que era certo, quando eu fazia o que eu pensava, eu estava sendo guiado, sabe por quem? Diz lá em Efésios 2, versículo 2. Pelo príncipe da potestade do ar. Do espírito que atua hoje sobre os filhos da desobediência. O que eu quero dizer que quando a gente faz a vontade da carne e dos pensamentos, nós continuamos sendo influenciados, ou às vezes manipulados, pelo espírito que atua nos ares, os principados que governam o curso do mundo, o curso da história dos homens. Os homens não precisam serem maus para serem guiados pelo diabo. É só eles serem guiados pela vontade da carne e do pensamento. Mas como você não vai ser guiado pela vontade da carne e do pensamento? Quando você estiver cheio da palavra de Deus. Quando você estiver embriagado da palavra de Deus. Quando você estiver honrando a palavra de Deus como a bússola da tua vida. O manual de fé. A regra de fé e prática. Aquilo que determina as tuas atitudes, a sua vida. Aquele que determina as tuas escolhas do dia a dia. Quando a palavra tiver prioridade na sua vida e você estiver se relacionando com Deus para agradar a Deus, você vai colocar a palavra no lugar dela. Porque a palavra é a revelação de Deus, mas a palavra é o manual para agradar a Deus. E a palavra do Senhor fala que nós não somos devedores da carne ou do diabo. Fala, nós somos devedores do Espírito. Nós somos devedores de Jesus. Ele não cobra essa dívida, mas Ele espera que você entenda que Ele morreu por você e agora você deve morrer por Ele. Ele se entregou por você, agora você deve se entregar por Ele. Ele deu a vida para você, agora você tem que dar a sua vida por Ele. Ele fez tudo o que Ele podia por te amar e agora você tem que fazer tudo por Ele, por amor. Ele quer que essa relação seja devolvida. Ele não cobra isso como se você me deve, mas Ele espera isso. Quando Ele curou os 10 leprosos, Ele não mandou ninguém voltar. E voltou 10 leprosos, a maioria era judeu, e voltou um samaritano. E quando voltou o samaritano, Ele perguntou, cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Só voltou esse samaritano para glorificar a Deus, para adorar a Deus? Eu amei, eu perdoei, eu salvei, eu purifiquei, eu dei nova vida. E só voltou esse com gratidão, com adoração, com rendição, com adoração pública, com esse serviço explícito diante dos homens. Então, nessa afirmação de Jesus fica claro que Ele não cobra, mas Ele espera. Ele espera uma devolutiva, Ele espera um amor, Ele espera que você entregue a sua vida. E o caminho que Ele traçou para você glorificá-lo está escrito na sua palavra. E a ajuda que você precisa nessa caminhada é o próprio Deus da palavra, o teu amigo,
que vai te ajudar nessa caminhada, falando com você, revelando a palavra para você. Queridos, gostaria que vocês colocassem em pé, em nome de Jesus. Quem vai ler um pouquinho mais a Bíblia aí, amém? Se apaixone pela Bíblia. Fala para o teu irmão do teu lado assim, ó, se apaixone pela Bíblia, meu irmão. Dá uma chacoalhada nele e fala assim, ó, você vai ter que ler a Bíblia. Uma chacoalhada leve, tá? Não derruba ele não. Você vai ter que ler a Bíblia, meu irmão. Não é só no culto, não. Se você é cristão, você tem que ser apaixonado pela Bíblia. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você a olhar para o livro de Deus e saber que o dono do livro está em pé o tempo todo do lado do livro. E ele está em pé porque ele quer fazer o que Jesus fazia. Jesus pegava tudo que ele falava, a sós ele explicava para os seus discípulos. Se você começar a ler a Bíblia não como um livro, mas como alguém que quer conhecer o que está além da letra, eu quero falar para você que o Espírito Santo vai fazer como Jesus fazia com os apóstolos. Ele vai mostrar os enigmas, vai decifrar as parábolas, vai mostrar o que está oculto, vai trazer compreensão, vai trazer aplicação prática, vai poder falar. Aos outros não é dado a saber, mas para você que está aqui na minha presença, para você que me pergunta o significado, para você que quer compreender os tesouros do reino, eu vou revelar para você. Feche os teus olhos. Pai, eu quero, Senhor amado, orar pela tua igreja nessa manhã. Deus, eu oro, Deus, que uma paixão pelo Senhor e pela tua palavra venha ser liberada aqui nesse lugar. Deus, o Senhor, Deus tem me levado, Senhor, a uma paixão nova pela Bíblia, Pai. Não importa, Senhor. Eu já li inúmeras vezes a tua palavra e cada vez que eu leio parece que é a primeira vez. Parece que é a primeira vez. Senhor, eu oro, Deus, que o Senhor revele a palavra viva, trazendo, Deus, os remas do Logos, trazendo o teu coração daquilo que o Senhor falou, trazendo, Senhor amado, palavras direcionadas, particulares, palavras de amor, de crescimento, de edificação, revelações diretas do Espírito Santo, para alegrar o coração dessa mulher e desse homem. Deus, levanta uma igreja, Deus, que vai se mover com intimidade com a palavra e com o Deus da palavra, intimidade com a palavra e com o autor da Bíblia. Vai, Senhor, ser familiarizado a manusear a espada da verdade, e vai, Senhor, receber a espada do Espírito. Oh meu Deus, a tua palavra sendo trazida e sendo falada. Obrigado, Deus. Eu vejo, Senhor, pessoas ficando, Deus, mais claras, mais luminosas. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vai fazer isso, e a tua palavra vai começar a gerar algo dentro do teu povo, vai começar a gerar, Deus, um despertamento, uma fé, onde as coisas vão começar a acontecer, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Salve de palmas para Jesus, querido. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu queria compartilhar umas palavras de conhecimento para a cura, que eu não quero deixar você embora meio-dia. Eu tenho umas palavras de conhecimento que Deus nos deu, que Deus quer curar. Eu queria saber quem está com problema no estômago. Problema no estômago, levanta a mão. Quem vai ser curado do estômago, levanta a mão. Eu queria que quem está com problema no estômago, viesse aqui à frente, aqui, enquanto... Você não pode vir agora, né, Toninho? Vem aqui à frente. Eu queria, né, com alguns intercessores viessem orar. Quem está com problema no estômago, viesse aqui à frente. Por quê? Porque essa revelação do estômago, Deus mostrou umas 4 vezes. Se você crê que essa manhã
É amanhã que Deus vai te curar do estômago. Vem aqui à frente. Queridos, eu quero entregar que Deus quer curar alguém do ouvido esquerdo. Deus quer curar alguém de uma dor na mão direita. Deus quer curar alguém de uma dor no pescoço, um peso, uma dor bem aqui na cervical. Deus quer curar alguém de um peso, uma dor no alto das costas. Deus quer curar pessoas dos cotovelos. Deus quer curar pessoas do punho direito. Deus quer curar pessoas de dores de cabeça, enxaqueca. Deus quer curar pessoas de artrose. Deus quer curar pessoas aqui embaixo da coluna, na lombar. Deus quer curar alguém de uma pressão no olho, principalmente no olho direito. Amém, amém. Estão vindo aqui à frente, as pessoas estão sendo reveladas também, né? Amém? Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar louvando o Senhor, mas antes eu quero liberar uma oração sobre vocês. Feche os olhos, igreja. Pai, em nome de Jesus. Deus, que a unção de cura esteja aqui sobre todos. A unção de cura esteja sobre todos, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que esse movimento poderoso de cura venha ser liberado agora neste lugar, Senhor. Deus, eu oro, Deus, pessoas que entraram aqui, Pai, com enfermidades, como já foi orado, dores. Eu ordeno dores saiam da coluna, saiam da lombar, saiam do estômago. Sai agora toda dor nos ossos, sai problema de artrose, sai dor na cervical, sai problema da visão, sai problema no ouvido direito, sai no nome de Jesus. Deus, o teu milagre venha ser liberado. Deus, colocamos a vida do Rogério Machado, que estava com câncer no pescoço. Ordenamos esse nódulo que desapareça. Esse nódulo que desapareça. Esse nódulo que desapareça. Deus, e pessoas estão sendo tocadas agora do tornozelo. Pessoas sendo tocadas, dores saiam do tornozelo. Dores saiam do estômago. Dores saiam do estômago. Dores saiam da cabeça agora. Problemas de circulação nas pernas sejam curados agora. Que venha a ser ativado a circulação. Deus, esse rim venha a funcionar normalmente. Deus amado, essa gastrite, essa dor no estômago, eu ordeno que saia no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Antes nós estávamos louvando o Senhor. O pessoal da dor no estômago, quem estava com dor e a dor passou? Estava com dor e a dor passou. O pessoal do estômago, que veio aqui na frente já, estava com dor e a dor passou. Levanta a mão aí, eu quero ver. O pessoal que estava com dor, quem que se orou com dor no estômago com alguém? Estava com dor no estômago, querida? Queimação, estufamento, passou? Glória a Deus, glória a Deus. Uma sensação de estufamento e uma queimação, passou, glória a Deus. Jesus curou. Uma salva de palmas para o Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. Pai, nós abençoamos o teu povo com uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana apaixonados pela Bíblia, apaixonados pela palavra. Vão sair, Deus, para almoçar, mas depois vão pegar a Bíblia, vão sentar na sua cadeira, no seu sofá, na sua mesinha, e vão começar a olhar para a Bíblia de forma diferente. Deus, eu abençoo a tua igreja com uma semana de vitória, de portas abertas, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Quem precisar de uma oração, vem aqui à frente. Os intercessores vão orar por vocês.